Bom, assunto entre o Elon Musk e o Trump está atingindo níveis baixíssimos, baixíssimos mesmo. Tá? Agora o Elon Musk está associando o Trump a um cara que foi condenado aí por pornografia, prostituição de menores. Muito... Se eu não me engano, até tem um comentário, um documentário na Netflix sobre esse caso. Aí. Escandaloso. E ele disse que tinha muitos contatos, muitas mensagens ali sendo trocadas entre esse empresário e o Trump. É coisa séria, cara. É coisa séria. Tá? Então, existe uma expectativa para imaginar o que vai acontecer. Quais são as possibilidades? O Donald Trump já deu sinal verde para que os órgãos federais comecem a fazer ou evoluir as investigações que estavam paradas sobre os negócios supostamente ilícitos, ou sonegação de imposto, ou seja lá o que for, em relação ao Musk. Então a briga é grande. A briga é grande. E muito desagradável para os dois. Já estava previsto? Já. Já sabia que isso ia acontecer. Aí eu vi um grande jornalista agora de manhã comentando sobre, e perguntando ali para os companheiros, né, sobre os possíveis movimentos do Elon Musk. Será que o Elon Musk, ele perguntou, refundaria o Partido Republicano? Bom, particularmente, eu acho o seguinte, iria custar muito e muito tempo. Se o objetivo dele agora é conter o Donald Trump, o caminho mais curto é uma reaproximação com os democratas. Lembre bem, Elon Musk teve um bom relacionamento com Obama, teve um relacionamento não muito bom com o Biden, porém, a pauta dos democratas, principalmente na questão ambiental, que agora o que ele precisa é tentar recuperar a Tesla, não vai conseguir, mas vai tentar. Esse alinhamento é mais com os democratas. O grande entrave é que, na questão da diversidade, na questão social, o Elon Musk, na questão pessoal, empresarial democratas, agora na questão pessoal, ele está mais alinhado aos republicanos. Então, esse problema, como que ele poderia resolver esse problema? E quando que eu digo assim, ele pode acabar com o Trump em um segundo? Pode. Veja, a votação em primeiro na Câmara dos Deputados, lá, dos representantes dos Estados Unidos, a respeito desse programa, desse projeto tarifário, passou muito rente, foi uma diferença pequenininha, 2, 3 votos ali de diferença. Passou. Aliás, amanhã eu vou fazer um vídeo a respeito de uma cláusula ali que impacta violentamente investidores estrangeiros. Mas enfim. Então passou, foi para o Senado. No Senado, os republicanos eles têm 3 votos ali e mais o voto Minerva, o voto de desempate, caso ocorra um desempate 50-50, o voto do J.D. Vance, o vice do Trump. Mas, pelo que a gente entendeu, o Elon Musk teve uma grande influência, Se ele teve uma grande influência na eleição do Donald Trump, por que não imaginar que essa grande influência pode ser usada agora para combater o Donald Trump? É diferente dele mudar de partido, dele se alinhar com os democratas. É diferente. Mas é moeda de troca, sim, para aguentar o rojão que vai vir do Donald Trump nas cortes, nos tribunais, assim por diante. Que vai vir. Você tem dúvida que vai vir? Vai vir. O Elon Musk agora torna-se o inimigo número 1 do Donald Trump. E ele pode desequilibrar. E não esquecendo que já teve votação no Congresso e que os democratas tiveram lá uma surpresinha de abandono de voto acompanhando o partido de alguns senadores lá, republicanos, que não votaram a favor do que foi proposto pelo Partido Republicano. Então já existe essa turma dos republicanos que não estão satisfeitos com esse projeto tarifário. Já existe. Basta uma ajudinha. Basta uma ajudinha. E isso o Elon Musk tem. A capacidade de dar esse empurrãozinho. Claro que tem. Então não vejo, e não esqueça que vai para o Senado, vota no Senado. Se passar no Senado, retorna para a Câmara dos Deputados. E depois de aprovado, vai para a sanção do presidente.
Então o caminho para os democratas, para os republicanos agora é bastante tortuoso. Os caras já estão abrindo o olho, já estão percebendo ali nas entrelinhas do que está sendo proposto alguns problemas sérios, tá? Alguns problemas sérios que os caras não estavam atentos ainda, e nós vamos esmiuçar isso nos próximos vídeos. Linhas ali que eu, como advogado tributarista, levantaria assim uma bandeira muito grande dizendo: impossível, gente. Isso afeta investidores brasileiros, inclusive. Proprietários de imóveis brasileiros que têm imóveis lá na Flórida. Afeta também. São coisas assim que passaram batido mesmo, porque eles fizeram, eu vou mostrar, eu vou fazer análise, um texto tão complexo, um texto tão cheio de exceções, que torna, até mesmo para um advogado tributarista, difícil de entender e de interpretar. Tamanha a forma como eles criaram isso para se transformar numa arma militar. Para você ter uma ideia. Transformar o direito tributário, as leis fiscais em uma arma militar. É sério. O problema é sério. Então agora o cálculo que eu faço é esse. O Elon Musk tem poder sim para desmantelar o projeto do Trump. Tem condições sim. Em um segundo ele pode desabar o projeto do Trump, que precisa urgentemente da aprovação desse plano de impostos, dessa reforma fiscal lá. Precisa urgentemente. Que é a única forma que ele tem para salvar a ideia que ele estabeleceu a respeito do déficit das contas públicas americanas. Ideia errada, né? Mas dentro da cabeça dele, dentro do planejamento dele, ele precisa da aprovação disso aí. Claro, ferrando com os pobres, com os menos favorecidos. Que está evidente nas deduções que ele propõe e assim por diante. Então, o intuito do Trump é chegar em 2026 e ter uma chance de manter maioria no Congresso. A primeira coisa que ele precisa é chegar a 2026. Porque ele sabe que o problema financeiro é agora, o problema de caixa é agora. E veja, com o judiciário lá de Nova York, que já julgou contra as tarifas, a não ser nos casos ali da indústria siderúrgica e tal, na cláusula de defesa nacional das indústrias, já julgou contra, ele sabe que ele vai ter problemas. Mesmo tendo indicado, mesmo o Partido Republicano tendo indicado a maioria dos juízes da Suprema Corte. Se não me engano, são 6 do Bush e 6 do Trump. 3 do Bush, 3 do Trump e daí 3 democratas. Ele sabe que vai ter problemas. Sérios problemas. Na Suprema Corte. Não é assim tão fácil quanto eles dizem. Então esses acontecimentos agora nas próximas horas, e o que eu digo, quando entra no âmbito pessoal, gente, como essa acusação do Musk de envolvimento com pornografia, com prostituição e assim por diante, quando entra nessa questão, sai de perto, cara. Sai de perto que o troço atingir o nível mais baixo possível. E aí a artilharia pesada um contra o outro. Né? O Musk vai fazer tudo que ele puder para derrubar esse projeto fiscal do Trump. E o caminho mais curto não é pensar em refazer o Partido Republicano. Isso é uma coisa de longo prazo e eu acredito que ele vai até abandonar, porque ele já teve essa experiência aí como político e isso aí... Não, o que ele precisa agora é refazer a base dele, porque, obviamente, ele vai ter processos, investigações muito fortes vindas do Trump, certo? Que vai tentar derrubar ele. Vai ser uma guerra nas redes sociais entre os dois, né, sistemas lá de mensagens, o X e o do Trump lá.
Então ele precisa barrar essa artilharia e refazer um pouco do público consumidor do Tesla. E o Donald Trump já falou que vai vender o Tesla dele, quer dizer. Entre uma coisa séria e outra séria, aparecem essas briguinhas aí infantis, né? É absolutamente lamentável que uma nação que teve um passado tão expressivo, uma nação que foi considerada a nação guardiã de valores, da democracia e assim por diante, tem aí achado tanta sujeira debaixo do tapete. E aí eu não posso ir contra as pessoas que há muito tempo já são contra os Estados Unidos. Pessoas aqui no canal que há muito tempo torcem contra os Estados Unidos, porque eles vêm observando há muito tempo essa sujeira sendo empurrada para baixo do tapete. Só que agora é tanta sujeira que fez um calombo no tapete. Essa é a questão. Daí alguém resolveu ir lá e, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Meu Deus do céu, é tudo isso. Então é isso. Vamos aguardar. Agora, o Elon Musk tem o poder, sim, para colocar o Trump na lona rapidinho. Rapidinho. Pessoal, compartilhe, comente, mande um valeu aí. O Hélio, por exemplo, é um grande seguidor aqui, que ele torce pela permanência no Trump durante os 4 anos, porque ele sabe que o Trump está destruindo os Estados Unidos. O Hélio sempre manda uma ajuda, aqui uns 5, 10, uns 2 reais. Ele sabe da importância disso. Né? Siga o exemplo dele. Mande você também, através do Valeu, você compra créditos ali no YouTube, certo? E daí manda o Valeu, que são esses valores pequenos, que não vai afetar o bolso de ninguém, mas na quantidade nós estamos ainda agora, né, ultrapassamos a casa de 20 mil, vamos caminhar para 30 mil seguidores. Então isso faz realmente ajuda bastante, né, no desenvolvimento do canal, que tem o propósito de levar luz onde há trevas. Essa é a nossa missão. A gente quer evitar um caminho que leve a consequências muito ruins, como por exemplo uma terceira guerra mundial. E a gente acredita que esse caminho, através da verdade, através da humildade e através do sacrifício, coisas que estão fora do dicionário do Donald Trump e sua trupe. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Grande abraço, faça qualquer coisa, só não fique parado.